importante. É aquele tema que a gente ouve falar, mas não sabe muito, que está sempre tendo alguma alteração, sempre tendo alguma alteração de entendimento. Então, espero que a aula seja esclarecedora, né? E qualquer dúvida a gente está à disposição. Então, vamos lá. Antes de falar do tema em si, que é a regularização fundiária, é muito importante a gente falar em números. Que tipo de números? Como está a situação dos imóveis no nosso país? Nós temos cerca de 30 milhões de imóveis que não possuem documento de propriedade. Então, 30 milhões de imóveis no Brasil não possuem título de propriedade. O Rio de Janeiro, 60% da cidade é irregular. Cerca de 2,5 trilhões de reais é o capital morto desses imóveis que não estão regularizados. Então, com base nesses números, a gente consegue ver um pouquinho mais da importância do tema que a gente vai apresentar hoje. O cenário de Joinville, nós temos 377 loteamentos irregulares em Joinville, mais de 8 milhões de metros quadrados e 25%, né, dessa área, 25% da área de Joinville é irregular. Então, a nossa cidade, 25% dela está irregular, onde as pessoas não têm condições mínimas de moradia. E 101 loteamentos em zona rural e 41 mil famílias atingidas com essas irregularidades. Em 2010, quando a doutora Bianca assumiu o cartório, nós tínhamos 174 loteamentos clandestinos. Em 2019, né, esse estudo é de 2019, 377 loteamentos clandestinos. O que isso quer dizer? Que a situação só aumenta. Apesar de vários institutos para regularização, as irregularidades só vêm aumentando. Então, na nossa circunscrição, no primeiro registro de imóveis, desde 2010 a gente teve somente 2 registros de loteamento. Então, o fato da maior circunscrição de Joinville registrar só 2 loteamentos já demonstra que a realidade hoje já deve estar muito maior do que 377 loteamentos. Quais são as repercussões sociais das áreas clandestinas, das áreas irregulares? A maior exposição à violência, né, porque aquele bairro acaba ficando precário, transporte precário, dificuldade de acesso à justiça, menores oportunidades de emprego e geração de renda, porque o bairro acaba não crescendo. Quando o bairro não está regular, as construtoras não conseguem fazer empreendimentos, as pessoas não têm acesso ao bairro, então acaba não gerando a renda naquela região. Regularização fundiária. Então, com base nesses números, eu vou começar agora a apresentação do tema, porque ele é tão importante para o nosso país, principalmente para Joinville, que é onde a gente vive. E o que é a regularização fundiária? Tem aquela música que nunca vi nem comi, eu só ouço falar. É mais ou menos assim, apesar da gente já ter vários protocolos de regularização fundiária, cada protocolo é uma novidade, porque tem vários entendimentos, né? E a gente vai tentar tornar um pouquinho mais esclarecedor para todo mundo hoje. A regularização fundiária, ela tem como objetivo justamente regularizar todas essas áreas clandestinas e irregulares ocupadas por população de baixa renda ou não, porque a regularização fundiária também vem para tornar regular aquelas áreas não só de pessoas de baixa renda, mas também de renda alta. Então, a regularização tem esse objetivo, tornar o irregular irregular. E qual que é o principal objetivo, o principal princípio da regularização fundiária que a gente sempre ouve falar nas lives da doutora, nos cursos de Minas, é o desapega. Por que o desapega? A regularização fundiária, se ela tem como objetivo regularizar, ela não pode levar em consideração todos aqueles critérios que o parcelamento de solo leva em consideração. Por quê? Porque justamente as áreas já estão irregulares, porque não foi possível regularizar por outro modo. Não foi possível regularizar por parcelamento de solo, desmembramento, loteamento. Então, poxa, a gente vai deixar a área daquele jeito porque não foi possível regularizar por outro meio? Não, a gente tem a regularização fundiária para regularizar justamente isso. E o principal é o desapega. Por quê? Na regularização fundiária não tem necessidade da desafetação para imóveis públicos, porque um dos imóveis, que vou falar um pouquinho mais para frente, que podem ser objeto da regularização, são imóveis públicos. E o normal, para imóvel público poder ser vendido, ele precisa ser desafetado. A regularização fundiária dispensa isso. Então, não, os imóveis públicos, para serem transferidos na regularização fundiária, não precisam serem desafetados.
Possibilidades de áreas não residenciais. Poxa, Ariane, a gente só vai usar a regularização fundiária para moradia? Não, para comércio, igreja, todo tipo de imóvel pode ser regularizado pela REURB. Possibilidade de regularizar área rural. Isso é bem importante. A Lei 13.465, que é a lei que regula a regularização fundiária, uma das bases legais, ela trata de regularização fundiária para imóvel rural e imóvel urbano. Hoje o nosso estudo vai ser mais direcionado para a área urbana, que são as áreas que mais temos em Joinville. E o objetivo da regularização fundiária é regularizar a área rural como se ela fosse uma área urbana. Por quê? O objetivo da regularização fundiária não é saber se aquela área na matrícula é urbana ou rural, é a destinação da área. Então, se eu tenho um imóvel que na matrícula é rural, mas a destinação dela é urbana, eu posso usar a regularização fundiária e aquele imóvel vai passar a ser urbano, porque o que importa é a destinação do imóvel. E tem que ser abaixo da fração mínima de parcelamento. Por quê? Porque se for acima da fração mínima de parcelamento, para uma área rural, eu posso regularizar por parcelamento de solo. Então, não seria uma área irregular, seria uma área que eu posso regularizar por outro meio. Então, se a área é rural, com destinação urbana, abaixo da fração mínima, posso usar a regularização fundiária? Pode. Pode e deve, e é o que mais as pessoas estão utilizando. Dimensões mínimas dos lotes e requisitos urbanísticos dispensáveis. Quais são os requisitos urbanísticos? Que a rua tenha tantos metros de largura, não precisa para regularização fundiária. Que a rua tenha o bolsão de retorno para a ambulância fazer o retorno quando vai buscar alguém naquela rua. Não precisa. Tudo isso, gente, é dispensado na regularização fundiária. Para que serve? Então, para que a regularização fundiária serve? Assim como a gente viu como que fica quando a área não está regularizada, a regularização fundiária vem para solução, para aquele ocupante ter um documento que lhe dê a propriedade, garanta a propriedade a ele. A implantação de infraestrutura essencial para aquele bairro, infraestrutura essencial, esgoto, luz, água, energia, que muitas vezes nessas áreas irregulares eles não têm acesso. Soluções dadas à população para uma moradia digna, para que aquelas pessoas possam falar, eu sou proprietária desse imóvel, tenho uma matrícula no meu nome. E para promover a integração social e a geração de renda, porque quando o bairro não cresce, a população também não cresce. E o que eu preciso para ter uma área que seja regularizada por esse instituto? Duas coisas eu preciso. A formação de um núcleo. Esse núcleo eu posso distinguir em núcleo urbano informal e núcleo urbano informal consolidado. O núcleo urbano informal é aquela área que já existe, alguém já tentou regularizar por meio de parcelamento do solo regular, mas por algum motivo aquela área não foi regularizada. Então o loteador não teve seu projeto aprovado, não teve o decreto necessário para regularizar o loteamento, então aquela regularização caiu por terra. Ele não conseguiu mais regularizar e a área ficou daquele jeito. Isso é um núcleo urbano informal. O que é um núcleo urbano informal consolidado? O núcleo urbano informal consolidado, eu preciso ter edificações. O núcleo urbano informal consolidado é aquela área que eu não posso mais mudar, de difícil reversão. O que é uma área de difícil reversão? Aqui, talvez, não sei se vocês estejam conseguindo ver bem, eu tenho um núcleo com várias casas. Por que ele é de difícil reversão? O município tem como passar a máquina e derrubar todas essas casas e deixar as pessoas sem moradia? Não tem. Isso é um núcleo urbano informal consolidado de difícil reversão. O consolidado tem como característica a edificação, que tem que ter edificação, porque se não tem edificação ele não é de difícil reversão, e tem que ser de difícil reversão na medida que o raciocínio que a gente vai ter o município vai passar a máquina em cima dessas casas e deixar as pessoas sem moradia, sem prejudicar ninguém? Não tem como. Então, essa é a característica do NUIC, que a gente fala, que é o Núcleo Urbano Informal Consolidado. Essa imagem identifica um núcleo de difícil reversão? Não, porque aqui talvez não dê para ver tanto na imagem, eu tenho uma ou duas casinhas ali no final. Então a gente pode reverter essa situação, realocando as famílias, o município dando uma moradia para ela em um outro local que já esteja regularizado. Então essa é a principal diferença de um núcleo urbano informal consolidado de difícil reversão. Quais áreas podem ser objeto de regularização fundiária? Área pública e área particular. E quem pode requerer a regularização fundiária? A União, o Estado, o município, o interessado para regularizar a área dele, as associações, o Ministério Público. Qualquer pessoa pode solicitar a regularização fundiária.
Eu posso solicitar, o município pode solicitar a regularização fundiária de uma matrícula que está em meu nome? Pode. O Ministério Público pode? Pode. Para ser requerente não precisa ser proprietário, basta ter interesse naquela regularização. Classificação da REURB. A regularização fundiária ela tem algumas classificações que vão determinar o quê? Quem vai pagar? Na REURB-S, que é regularização fundiária de interesse social, quem vai pagar é o município. O responsável pelo levantamento das áreas e pela implantação da infraestrutura é de responsabilidade do município. Qual é o critério que o município utiliza para classificação? Porque toda classificação vai ser feita pelo município. O município vai verificar a renda daquela família. A lei federal diz que a renda mínima familiar tem que ser 5 salários mínimos para ser classificado como REURB-S, mas a gente tem um decreto municipal que infelizmente reduziu essa renda familiar para 3 salários mínimos, o que é ruim, né? Porque 5 salários mínimos, a gente sabe que para uma família que reside naquela localidade normalmente é bastante gente, então o município só classifica REURB-S até 3 salários mínimos. E REURB-E, que é a regularização fundiária de interesse específico, é aquela área que não se encaixou na REURB-S. Então, tudo que é acima de 3 salários mínimos se encaixa na REURB-E. E essa classificação, né, novamente, é para pagamento e para responsabilidade das implementações. Na REURB-S, o município é responsável, o município paga. Na REURB-E, as pessoas interessadas, né, os titulados, os beneficiários, serão responsáveis pelo pagamento da infraestrutura e implementação dessa infraestrutura também. O procedimento. Esse é bem importante porque todo o procedimento e o processamento da documentação, da análise, é feita pelo município. A gente tem, que eu não comentei no início da apresentação, em aprovação, uma alteração do Código de Normas, que vai incluir o capítulo 10A no Código de Normas, para falar sobre a regularização fundiária. Então, o tema é tão importante que ele está tendo uma alteração no Código de Normas para a inclusão desse tema. E na alteração do Código de Normas vai deixar bem claro que a análise do registro de imóveis é formal. Nós não vamos atribuir se é cabível ou não a regularização fundiária. Quem vai fazer toda essa análise é o município. Então, para nós fazemos a análise formal. Se a gente verificar alguma irregularidade, a gente pode comunicar ao município, se tiver. Se não tiver, a gente registra e é responsabilidade do município. Então, o processamento é feito no município, a gente só registra. Os parcelamentos ocorridos antes de 1979, qual é a diferença? A Lei 13.465, ela trouxe mais uma flexibilização do parcelamento. Todos os parcelamentos que ocorreram e foram consolidados antes de 1979 é ainda mais flexível. Por quê? Dispensa tudo. Dispensa georreferenciamento, dispensa licenças ambientais, dispensa CRF, dispensa tudo. Só o que a gente vai precisar é o projeto, o memorial descritivo e um documento do município que nos diga: olha, registro de imóveis, essa área está consolidada, está implantada antes de 1979. Com esses 3 documentos, a gente regulariza todo um parcelamento. A doutrina alguns doutrinadores chamam de regularização fundiária inominada, e alguns doutrinadores entendem que não é um tipo de regularização fundiária. É um tipo de parcelamento, de regularização, que faz uso da lei da regularização fundiária. O importante é que é mais uma forma da gente regularizar todas as áreas irregulares que a gente tem. Eu trouxe essa frase de um livro que eu estava lendo sobre alienação fiduciária, que ele diz: ao se investigar a teleologia da regularização fundiária, resta concretizado o espírito de transformar o irregular em regular. Pode-se dizer, então, que a regularização fundiária é um remédio para a cura de uma doença que a gente tem em um grau avançado. E a regularização fundiária, ela é linda na teoria, a lei é muito bonita, basta ser aplicada. A gente não pode só ter uma norma e não ter a aplicabilidade dela, porque ela não vai ter eficácia. Bom dia, colegas. Então, eu vou trazer para vocês agora algumas espécies de regularização fundiária urbana que nós temos, que é a espécie de parcelamento, a titulatória e a construtiva. E antes de mencionar essas espécies, eu quero citar para vocês o artigo 31 do Decreto 93/10, que ele vai nos dizer que essas espécies elas podem ser trazidas todas de uma vez só.
o beneficiário ele pode trazer para nós o parcelamento, a parte titulatória e as construções de uma vez só ou de uma forma parcial. Por exemplo, eu quero regularizar agora só o parcelamento e vou deixar a titulatória para depois. Então, nós vamos para a parte de parcelamento. O que é? É efetivamente a regularização daquele parcelamento que aconteceu naquele núcleo da regularização fundiária. Então, nós vamos ter ali a regularização do parcelamento e a abertura das unidades individualizadas para cada lote daquela regularização. E a REURB, ela pode ser instituída no núcleo todo ou somente sobre parte do núcleo. Por exemplo, é um núcleo de 2 quadras, só que uma quadra teve impugnação de um terceiro. Então, eu vou regularizar agora, nesse momento, somente a outra quadra que não foi impugnada e a outra quadra eu vou deixar para o momento posterior. Qual é a documentação para a gente fazer o parcelamento da regularização fundiária? Nós precisamos do requerimento, da CRF, que é basicamente o principal documento de regularização fundiária, porque depois vocês vão ver que ela vai estar em todas as espécies de regularização. E o que é essa CRF? É uma certidão de regularização fundiária expedida pelo município, em que ali vai conter as principais informações em relação à regularização. Então, nós vamos ter o nome daquele núcleo, vai ter quantas unidades tem aquele núcleo urbano, qual que é a classificação de cada lote. Então, essa certidão é o principal documento que nós precisamos. Nós teremos também um decreto em que vai ter a decisão do município autorizando aquele parcelamento, o projeto de regularização fundiária aprovado pelo município, e nesse projeto a gente vai ter a descrição dos lotes e das quadras, e também a descrição do núcleo em si, e o memorial descritivo também trazendo a descrição das unidades. Precisamos também da RT ou RRT devidamente quitada, e aqui tem até uma observação que se esses projetos forem realizados por um funcionário público, esse documento é dispensado. E aqui tem algumas especialidades. Quando a CRF, por exemplo, trazer a informação de que aquele núcleo ele está dentro de uma área que não possui infraestrutura essencial. Por exemplo, aquele núcleo não tem esgoto ou não tem eletricidade. Junto com a CRF, eles precisam trazer para nós um cronograma físico de obras. O que é isso? Esse cronograma ele vai dizer qual que é a data em que aquelas obras serão realizadas. E junto com esse cronograma, nós teremos também um compromisso, um termo de compromisso de cumprimento daquelas obras. Então, por exemplo, se o responsável pela implantação das obras é o município, junto com esse cronograma vai vir um termo de compromisso do município dizendo, olha, eu vou cumprir essa implantação, eu vou fazer isso. Se a CRF indicar para nós que o núcleo está situado numa área de preservação permanente, junto com isso, junto com a CRF, nós precisamos também de um estudo técnico ambiental, que vai nos dizer o seguinte, olha, está situado em área de preservação permanente, só que a regularização fundiária ela está trazendo melhorias ambientais. Então, esse estudo técnico é o que vai dizer para nós a importância da regularização mesmo em área de preservação permanente. Teremos também uma declaração emitida pela Prefeitura, informando que houve a notificação dos proprietários da matrícula, dos titulares de domínio, dos confrontantes e de terceiros eventualmente interessados. E nesse caso aqui, tem a dispensa da notificação pelo registro de imóveis. Então, o responsável pela notificação dessas pessoas é o município. Então, quais são os atos que nós faremos no parcelamento? Nós teremos a abertura de uma matrícula com a descrição do núcleo, então essa abertura sempre vai existir, é a matrícula matriz que nós chamamos. Dentro dessa matrícula matriz, nós faremos o registro da regularização fundiária e abriremos as matrículas filhas de cada unidade daquela regularização. Os emolumentos. Então, dentro da CRF, o município vai nos dizer qual que é a classificação de cada lote, se aquele lote é REURB-S ou é REURB-E. Se todos os lotes forem REURB-S, todos os emolumentos são isentos. Mas pode acontecer, por exemplo, de um núcleo de 10 lotes, em que 7 são S e 3 são E. Nesse caso, qual que é a cobrança? A gente vai considerar a predominância. Como 7 lotes são REURB-S, então todos os emolumentos serão isentos. E também o contrário para REURB-E. Se todos eles forem REURB-E, a cobrança dos emolumentos vai ser integral. E se tiver predominância de REURB-E, também vai ser integral a cobrança. Pode acontecer também de um município ele deixar para classificar algumas unidades depois.
Por exemplo, é um núcleo de 20 lotes, em que 15 são REURB-S, 3 são REURB-E e 2 o município ainda não sabe, ainda está investigando, pode deixar para depois essa classificação. A gente vai considerar a predominância daqueles que foram classificados. Então aqui eu trouxe para vocês um modelinho de matrícula. Ó, como vocês podem ver, a gente abriu uma matrícula para a descrição do núcleo em si, que é a matrícula matriz, e na própria matrícula matriz nós fizemos o registro de regularização fundiária. E aqui então tem o nome daquele núcleo, que é aquela informação que vem na CRF, diz aqui quantos lotes são, e para cada lote a gente abriu uma matrícula específica, uma matrícula individualizada. Bom, agora nós vamos para a regularização fundiária titulatória. E o que é essa titulatória? É a titulação, a utilização da regularização fundiária somente para a titulação daqueles ocupantes, daqueles beneficiários. E essa titulação ela pode vir por legitimação de posse, legitimação fundiária ou qualquer outro instrumento jurídico de transmissão de propriedade, como por exemplo a compra e venda ou a doação. Mas aqui a gente vai especificar somente a legitimação de posse e a legitimação fundiária, porque são nomes esquisitos que a gente nunca escutou, né? Então, na legitimação de posse, é um instrumento expedido pelo município também, em que vai conferir aquele beneficiário somente a posse, tá? E ela é cabível tanto em REURB-S quanto em REURB-E, e depois de 5 anos, aquela posse pode ser convertida em propriedade por uso capião. E por esse motivo que a legitimação de posse não pode acontecer em imóvel público, porque o uso capião não pode ser feito em imóvel público. É o que diz o artigo 183 da Constituição Federal. Então, a posse convertida em propriedade constitui uma forma originária de aquisição. O que é isso? É que aquela aquisição ela vai ser livre de ônus e gravames. Então, por exemplo, aquela matrícula tem uma averbação cautelatória no nome do proprietário, mas o beneficiário da regularização fundiária titulatória, ele não pode ser, aquela averbação cautelatória não vai atingir o beneficiário da titulação. Na legitimação fundiária, também é um instrumento que é expedido pela prefeitura, em que vai conceder àquele beneficiário a aquisição da propriedade. E nesse caso, vai ser feito somente em núcleos urbanos informais consolidados até dezembro de 2016. Esse caso é cabível também em REURB-S ou REURB-E e pode acontecer tanto em área pública como em área privada. A forma de aquisição da propriedade também é originária, ou seja, livre de ônus e gravames. Um requisito essencial para a titulatória é que o parcelamento ele já tem que estar regularizado. E esse parcelamento ele pode vir tanto pela regularização fundiária ou qualquer outro tipo de parcelamento do solo, por exemplo, o loteamento ou o desmembramento. E as matrículas elas estarão, portanto, individualizadas, já que o parcelamento já foi regularizado. Qual que é a documentação que nós vamos precisar? Um requerimento e a CRF, como eu falei para vocês, que ela vai estar em todas as espécies. Essa CRF vai trazer para nós a listagem daqueles ocupantes e as suas qualificações. Os casos que a gente recebeu de titulação, vinha a CRF e o título de legitimação de posse ou de legitimação fundiária. Mas eu queria deixar claro aqui que esse título ele não é obrigatório eles apresentarem. Só tenho uma observação em relação à REURB-E, porque como vai ter cobrança de emolumentos, a gente precisa ter a avaliação daquele imóvel. Essa avaliação pode vir ou no requerimento, ou uma declaração separada, ou o usuário pode trazer o título de legitimação de posse ou o título de legitimação fundiária, em que vai dizer o valor do imóvel. Então, em legitimação fundiária de REURB-E, vai ter também o recolhimento do FRJ com base no valor do imóvel. E como a legitimação fundiária é uma aquisição originária, não tem incidência de imposto de transmissão. E em relação à legitimação de posse, como só está sendo transferida a posse, também não incide o imposto de transmissão. Os emolumentos. Então, a isenção ou cobrança vai depender da classificação daquela unidade. Se for uma unidade que pertence à REURB-S, os emolumentos serão isentos. Se for uma unidade que pertence à REURB-E, os emolumentos serão integrais. Ah, mas é um caso em que a prefeitura ainda não classificou. Agora ela vai ter que classificar se é REURB-S ou REURB-E, que a gente precisa saber. E tem aqui uma observação que para a dispensa de emolumentos, o título tem que ser apresentado para nós no prazo de 1 ano a partir da expedição daquele documento.
Então aqui eu trouxe também um modelo de ato de legitimação de posse e de legitimação fundiária. Se vocês forem ver, a gente mencionou a certidão de regularização fundiária e o título de legitimação de posse. Mas, novamente, esse título não é obrigatório eles apresentarem. E aqui na legitimação fundiária de REURB-E, vocês podem ver também que a gente fez o recolhimento do FRJ aqui. Agora nós vamos para a construtiva. A construtiva a gente nunca recebeu. Então eu tenho certeza que quando vir a gente vai levar para a doutora Bianca, como todos os casos de regularização fundiária. E o que é? É efetivamente a utilização da regularização fundiária somente para a regularização das edificações que existem naquele núcleo. E aqui eu coloquei que essas unidades advêm de regularização fundiária porque é mais comum, mas o parcelamento ele também pode ter acontecido por loteamento ou por qualquer outro parcelamento do solo, igual a titulatória. O requisito essencial também é a pré-existência do núcleo regularizado e a abertura das matrículas individualizadas. E a documentação que nós vamos solicitar é um requerimento, a CRF e em REURB-E o FRJ. Na CRF, a prefeitura vai nos mencionar, olha, no lote 1 tem uma construção de 40 metros quadrados. Tá? E se não vir essa informação na CRF? Bom, a gente teve ali, a Ari comentou, uma alteração do nosso Código de Normas, que ainda está em minuta, né? E no artigo 764-AG, lá vai mencionar que se não tiver essas informações das construções na CRF, a gente vai aceitar um requerimento do interessado com uma manifestação do município indicando a área construída e a numeração daquela unidade. No parágrafo único diz que, independentemente da modalidade, então tanto para a REURB-S quanto para a REURB-E, a gente vai ter a dispensa tanto da CCO quanto da CND do INSS. Então é #desapega mesmo. Em REURB-S, a gente vai ter isenção dos emolumentos se for a primeira averbação de construção até 70 metros quadrados. E em REURB-E vai ter a cobrança da averbação da construção com base no valor mencionado no requerimento. Vou falar um pouquinho sobre o lar legal. Então, começando, o que é o lar legal? O lar legal também é uma forma de regularização fundiária, que é um pouco diferente do que as meninas falaram, porque ela tramita no Poder Judiciário, ela tem o apoio do Ministério Público e também das prefeituras municipais, e ele visa a legalização de títulos de famílias carentes, residentes em loteamentos clandestinos ou comunidades mais empobrecidas, sem condições financeiras ou de acesso à justiça comum. Aqui eu trouxe um esqueminha sobre a diferença entre a REURB, que as meninas comentaram, e sobre o lar legal. A REURB é um ato administrativo que é realizado pela Prefeitura Municipal com a emissão da CRF. Já o lar legal é um ato judicial com a emissão de uma sentença do juiz e que contém a participação obrigatória do Ministério Público. Os requisitos para o lar legal é que o imóvel esteja localizado em área urbana consolidada, que a ocupação das partes requerentes seja de pelo menos 5 anos, de forma mansa e pacífica, e que deve ser os ocupantes de baixa renda. Uma observação bem importante é que toda essa análise desse mérito da posse, da área urbana consolidada, dos ocupantes de baixa renda é toda realizada pelo Poder Judiciário. Então não cabe ao registrador fazer essa análise de mérito. Agora eu vou falar um pouco sobre os documentos necessários para a realização da regularização fundiária pelo lar legal. Primeiramente, a gente necessita da certidão de área urbana consolidada, que é emitida pela Prefeitura, conforme o artigo 1º da Resolução 8 de 2014 do Conselho da Magistratura, e conforme o parágrafo 2º, ela deve ser proveniente do poder público, preferencialmente do município. Deve também haver a petição inicial, e essa petição inicial é instruída com alguns documentos, dentre eles a certidão atualizada do imóvel, tanto de inteiro teor como de ônus e ações. Também deve conter a planta, o memorial descritivo e a ART, contendo toda a descrição do núcleo, a descrição dos lotes, das áreas públicas, das vias públicas e a indicação das áreas também que vão ser passadas para o município. Além disso, deve conter toda a qualificação dos ocupantes, nome, domicílio, nacionalidade, profissão, toda a qualificação completa,
cópia de documentos pessoais e também dos documentos de título de posse dessas áreas, que podem ser compromissos de compra e venda, compras e vendas, declaração também dos órgãos competentes, também preferencialmente do município, de que não está em área de preservação permanente ou de risco ambiental. Deve ter também uma lei municipal autorizadora, caso o imóvel seja de poder público ou sob intervenção do poder público. E que, se tratando de pedido feito somente pelos requerentes sem intervenção do município, o município deve ser intimado para anuir com essa regularização no prazo de 10 dias. Além disso, deve haver a citação dos proprietários e de todos os confrontantes, edital para terceiros interessados e a intimação também da União Federal, do Estado de Santa Catarina e do município de Joinville, conforme também o artigo 5º da mesma resolução. E é importante ressaltar também que a citação deve ser preferencialmente realizada por ARMP. Deve também haver a intimação do Ministério Público, porque, como eu falei anteriormente, o Ministério Público deve ser intimado. Após toda a análise desses documentos, o juiz vai emitir uma sentença homologatória, em que ele pode deferir ou indeferir o pedido da regularização fundiária. E, quando deferido o pedido, devem conceder o domínio prioritariamente em nome do casal ou da esposa. Após essa sentença homologatória, como os nossos protocolos judiciais, o juiz emite um mandado de registro endereçado para o primeiro registro de imóveis, para que a gente possa realizar, então, esse registro. Depois de toda a análise da documentação enviada pelo Poder Judiciário e a qualificação positiva da documentação, a gente vai registrar a regularização fundiária e vai enviar um ofício ao magistrado competente com a cópia de todas as certidões e de todas as matrículas abertas da regularização fundiária. Os atos que a gente pratica: retificação administrativa na matrícula, caso haja necessidade, senão a gente faz diretamente o registro da regularização fundiária. Então, a gente faz o registro da regularização fundiária na matrícula mãe, abre as matrículas filhas, lembrando que todas as matrículas filhas são abertas em nome do proprietário da matrícula, deve mencionar que se trata de lar legal e deve também especificar as áreas que são de vias públicas ou que serão passadas ao município. E daí depois a gente faz o registro da titulação do lar legal nessas matrículas filhas. Os emolumentos em FRJ. Em todos os casos de lar legal, os emolumentos em FRJ são isentos. E eu coloquei até a nossa base legal, que a gente tem que puxar nos itens da guia, porque por mais que em todos os protocolos, basicamente, de lar legal tenha sido concedida a JG, a base legal que a gente tem que puxar nos itens da guia é a Lei Federal 6.015 e a Lei Federal 13.465, que fala sobre a regularização fundiária de interesse social, que seria a RIRBS, e o lar legal. Aqui eu trouxe também um exemplo da matrícula mãe, que a gente pode ver a descrição da matrícula, em nome do proprietário, e o registro da regularização fundiária, com emolumentos isentos e a menção das aberturas de todas as matrículas. Aqui também tem um exemplo da matrícula filha, também com a descrição toda do lote, também em nome do proprietário, mencionando os tratar-se de lar legal, com a titulação logo abaixo também isenta. E seria isso, gente.